Olá, galera do sétimo ano, tranquilo com vocês? Bom, gente, vamos iniciar aí então o capítulo 5, que é o Brasil Rural, né? E vamos ver nesse capítulo como se constituiu, né, a atividade rural no Brasil, né? A gente vai compreender que todo o processo de ruralização do Brasil se deu, né, desde o começo da história do Brasil, né, com a colonização dos portugueses, e aí vamos entender todo esse processo de produção do alimento, a ocupação do espaço geográfico, né, por todo o território brasileiro. Bom, então a gente chega aí nessa página onde nós vamos ver as características é, da ocupação, né, da agropecuária brasileira. A gente vai observar que o Brasil se destaca muito na questão da exportação dos produtos agrícolas, né? Então a gente pode ver aqui a soja, né, que está bem explícito aqui no gráfico para vocês, o quanto, né, que o Brasil exporta, porém não só soja, mas também como com outros países também são grandes exportadores de soja, né? Então olha o Brasil aqui, a maior parte em azul, tanto de soja que exporta. Temos a carne bovina, né, que também está relacionado a essa questão rural, né? Olha lá o Brasil, o tanto que exporta, né? Essa parte mais em azul aqui, azul claro, né? Depois vem a exportação de açúcar, Brasil também liderando aí essa plantação de açúcar. Então o agronegócio, pessoal, representa 23, né, 23% aí do PIB brasileiro. O que é o PIB brasileiro? O PIB brasileiro nada mais é que tudo aquilo, a soma de tudo aquilo que é vendido no país, né? E tudo aquilo que é vendido do setor rural, agrícola, né, do agropecuário, corresponde aí, tudo que é vendido, arrecadado, corresponde ao PIB. Que não só se resume a isso, o PIB, né, gente? O PIB aí também está atrelado a outros produtos, né, que temos aqui, como minerais, como metais, como máquinas, como produtos químicos, bens de papel e por aí vai, né? Transporte, né? Então a economia agrícola e tudo, todos esses produtos aí diferentes, né, do setor agrícola, corresponde ao setor primário, né, o setor primário da economia brasileira, tá? Então a gente percebe que o Brasil tem uma grande quantidade, uma grande diversidade econômica na produção das chamadas do setor primário, né? Bom, e o setor primário, pessoal, o Brasil, ele está aí como o sexto país, né, que mais exporta produtos agrícolas, né, de setores primários. Então, no caso, o Brasil, isso só está atrás de China, Índia, Indonésia, Paquistão, Nigéria, tá? O restante dos países, o Brasil aí segue, né, na frente. No caso, esses países que eu citei, o Brasil está atrás, né? Então, vimos essa parte. E tudo aquilo que o Brasil exporta do setor agrícola, né, do setor referente aos outros produtos, né, como minério, como petróleo, né, tudo isso corresponde às chamadas commodities, né? Commodities são mercadorias comercializadas em larga escala, né? Então simboliza aí produtos agrícolas, da agropecuária, a soja, né? Então está tudo relacionado aí. Esse significado, né, do que é commodities, tá? Então aqui temos os tipos de commodities no Brasil, né? Commodities agrícola, commodities da financeira, commodities minerais e ambientais, certo? Bom,
Então, no Brasil, as commodities representam por mais de 60% de toda a exportação do Brasil, ou seja, tudo aquilo que o Brasil produz relacionado às commodities corresponde aí a 60%, tá, das exportações. Bom, a produção agrícola, pessoal, que nós estamos estudando, né, esse Brasil rural, ela é muito variada, né? Muito variada, corresponde a determinado em uma infinidade de números de infinidade de alimentos, né? E tudo isso está relacionado à questão, né, do nosso clima, do nosso solo, né, que favorece toda essa produção, né? Então tem produtos considerados como os produtos como que dá mais, que surgem mais produtivos em épocas de clima frio, outro em épocas de clima mais ameno e outro em épocas de clima mais quente, né? Então a gente vê que a questão climática e a questão do solo favorece a produção, né, agrícola. E como eu falei para vocês, a produção agrícola, ela desde o surgimento aí, né, do nosso território, né, até mesmo muito antes dos portugueses, o Brasil já tinha uma tradição, né, de, de produzir, né, produtos agrícolas, né, e quem tinha essa função, quem que desenvolveu isso no Brasil antes dos portugueses? Os indígenas, né? Os indígenas faziam uma produção não para venda, eles não tinham hábito de comercializar esses produtos, e sim para a sua subsistência, ou seja, para a sua necessidade, né, para o consumo próprio. Então, produziam milho, mandioca, amendoim, tabaco, batata doce, né? Então, esses são os alimentos aí que estão relacionados mais aí à cultura indígena, né? E depois chegando o período colonial, né, com a invasão, chegada dos portugueses aqui, nós temos aí outros produtos que vai fazer parte dessa produção agrícola, claro, não feita pelos indígenas, né, como hábito, cultura, mas sim pelos portugueses, né, cana-de-açúcar, café, principalmente, né, entra em destaque aí. Então a gente vai ver que a atividade voltada para esse setor, né, vai ser muito forte, né, no Brasil, que começa aí com a cana-de-açúcar, né? Então vocês vão perceber que antes, claro, né, da produção de açúcar teve a ocupação do território, né? E aí a gente vê aqui no mapa, ó, que essa parte toda roxa, estabelecimentos agropecuários, né? Ou seja, de plantações. Então a cana-de-açúcar ela vai entrar nesse destaque aí como sendo um produto de alta produção, né? Então a produção dentro do espaço agrário brasileiro ela vai se desenvolver no período colonial, que vai ser a produção, né, da produção do açúcar em si, né, por meio da cana de açúcar, né? E aí depois nós temos o café, né? O café, voltando ainda a falar do açúcar, pessoal, deixa eu voltar lá. É importante dizer que a cana de açúcar ela não é um produto, né, um alimento, uma planta originária do Brasil. Ela foi trazida pelos portugueses, né, para a América, que ela veio provavelmente da Ásia, né, e foi desenvolvida aqui, justamente por causa das suas condições, né, climáticas que o nosso território possui, ou seja, não é frio, é quente, e ao mesmo tempo, né, determinadas épocas é úmido. Então esse produto se deu muito bem no nosso território. E aí depois a gente vê a cultura do café,
né? A cultura do café também muito forte no nosso Brasil, né? Ou seja, tanto do plantio quanto do consumo também. A gente vê que o café também não é um produto brasileiro, né? É um produto que veio da África e que também se deu muito bem aqui no nosso território justamente por causa do clima, né? O clima, um solo muito propício, né? O clima muito propício, não tão quente, não tão frio, né? E o solo muito rico, muito fértil, fez com que esse fruto fosse possível, né? Esse alimento fosse possível ser desenvolvido, plantado aqui no nosso território, né? E aí a gente vê aqui nesse mapa a distribuição, né, da produção cafeeira no Brasil ao longo, né, do tempo. A gente vê que a região aqui mais escura corresponde às regiões de maior plantio, né, do café, né? E aí depois passamos vamos passar agora pela produção da soja. A soja também é outro alimento, né, outro produto, né, muito desenvolvido no nosso território. Também, né, se equipara aí ao café em questões de produção, né? Tem uma alta produção. A gente vê aqui nesse mapa que a alta produção estacionada aqui, né, na região centro-oeste, já indo para o norte, né, a produção muito rica. E a soja também é um produto asiático, né, e que se deu muito bem aqui no nosso território. Chega no fim do século XIX, né, e depois vai se expandir em 1970, né, vai espalhar pelo Brasil o plantio, né, que sai lá do Rio Grande do Sul e vai se estender até para a região centro-oeste, como está aí mostrando no mapa, né? Bom, gente, toda essa atividade voltada, né, para o setor rural, para a produção de alimento, provocou inúmeros conflitos, né, nas propriedades rurais. Conflitos esses ligados à posse da terra, ao controle da terra, né? E então a gente vai ver que isso começa lá no início da ocupação feita pelos portugueses, onde faz por meio de Seis Marias, onde o rei, né, ele deixava com que uma pessoa tomasse conta desse território, depois para a área de produção agrícola. Depois vem a questão das capitanias hereditárias, quando o território brasileiro vai ser dividido em partes para colonos também poderem desbravar, poderem fazer desse território ser um território produtivo, né? E essa divisão trouxe muitos conflitos com os indígenas, né? Os indígenas foram expulsos do seu território para poder os portugueses dominarem, né? Cada vez mais esse território, né? Então a gente vai entender como que se foi formada essa estrutura de distribuição, de divisão territorial, né? Vamos parar por aqui nesse vídeo e daremos continuidade no próximo vídeo, ok? Então, até daqui a pouco, retornaremos no próximo vídeo.